Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para darmos continuidade ao nosso propósito. O nosso propósito aqui nesse canal é estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro do profeta Ageu, profeta pós-cativeiro, pós-exílio. Nós já falamos do capítulo de número 1, a respeito de quando o profeta então se levanta com a profecia da parte de Deus para esse povo que havia regressado do cativeiro, retornado do cativeiro, e com o objetivo da reconstrução do templo em Jerusalém. Eles chegaram ali e a Bíblia vai nos dizer que então, quando iniciaram, esse propósito, houve um levante da parte dos teus vizinhos, o samaritano e demais outros que ali estavam, impedindo, a ponto de a obra de Deus então ficar parada. A obra, ela fica parada, e nesse interim, nesse meio de tempo aí, os construtores, o povo que estava construindo a casa de Deus, os hebreus que haviam voltado, eles perdem um pouco o foco e começam agora a dedicar-se completamente às suas próprias vidas, às suas próprias vontades, aonde então eles faziam uma leitura do cenário diante da dificuldade que eles haviam atravessado, e entre eles então o pensamento que reinava é que ainda não havia chegado o tempo de edificar a casa de Deus. Sendo assim, eles plantavam muito, colhiam pouco, eles não tinham satisfação com a colheita que tinham. Tudo que eles colhiam, eles colocavam aí em um saquetel furado, né? E foi aí, então, nesse cenário, que o profeta Ageu vai se levantar para profetizar, falando primeiramente com o líder civil, depois o líder religioso e o povo que ali estava. O povo ouviu a palavra de Deus e responderam de maneira positiva a palavra do profeta Ageu e colocaram então a mão na obra. Agora, quando nós chegamos no capítulo de número 2 do livro do profeta Ageu, nós iremos encontrar um povo desanimado. E esse desânimo é motivado devido a alguns que haviam conhecido o templo na sua primeira glória, nos dias de Salomão. Alguns acreditam que pessoas que viveram nos dias do primeiro templo, ou do templo de Salomão, que haviam regressado e estava ali, possivelmente alguns chegam a dizer que até propriamente o profeta Ageu, quando eles viram a casa que estavam sendo edificada e lembraram do passado, fizeram uma comparação entre estas duas casas, eles entraram em uma grande tristeza. Alguns jubilavam, os mais novos, mas os mais velhos aí, eles choravam, porque eles haviam visto o templo nos dias de Salomão, que era repleto de materiais, né, de acabamento finíssimo, e agora eles estão vendo ali um templo muito simples, um templo sem nenhuma glória material, né, que não chamava a atenção. E o profeta então, mais uma vez, vai se levantar. E o que vai chamar a nossa atenção é a data em que ele vai profetizar, porque essa data ela tem um grande significado. A data em que o profeta inicia profetizando a sua terceira profecia é exatamente em uma festa, a festa dos tabernáculos. Era o último dia da festa. Isso parece uma lição muito interessante para nós, porque nós entenderemos que a festa do tabernáculo tinha um grande significado para os hebreus. Desde que eles voltaram então do cativeiro, eles não haviam mais celebrado as festas do Senhor, né? Festas estas que era solenidade, festas essas que tinham seus significados, representações e também significados proféticos, né? Então, vamos nesse momento fazer a leitura do versículo de número 1, para que possamos aqui dar início ao nosso estudo do capítulo de número 2 do livro do profeta Ageu. Leiamos a palavra do Senhor, diz assim:
No ano, no 7º mês, ao ano 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Então, observe aí que nós iremos ver que há um grande significado aí relacionado a essa data, né? Data essa que era da festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era considerada a festa da alegria. Olha que ponto interessante. A festa do tabernáculo era considerada a festa da alegria. Deuteronômio, capítulo de número 16, versículos 14 e versículo de número 15. Era uma festa de agradecimento pela colheita e uma festa também em que eles relembravam aí que Deus havia tirado eles do cativeiro e eles viviam em tenda. Então, nessa festa, eles moravam aí durante 8 dias dentro dessas tendas, relembrando aí o que eles haviam vivenciado nos 40 anos ali no deserto, né? E também essa festa traria aí esse significado de que Deus habitava no meio deles, em que eles foram dependentes durante esse tempo e Deus sempre foi o seu provisor, né? Providenciava tudo para eles. Então, é muito importante nós entendermos aí essa festa para que nós também venhamos entender o sentimento que há por detrás desse povo. Há uma lição muito interessante para nós aqui. Mas vamos ver aqui um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre essa festa, para nós relacionarmos aí essa data, né? Para a gente ver o significado para o profeta. Por que que ele vai profetizar exatamente nessa data, né? Então, é interessante porque, olha só, em vez do profeta aqui ignorar o problema do desânimo aqui, certamente ele vai profetizar, ele encara esse desânimo e ele escolhe uma data importante para transmitir a mensagem, que é exatamente 17 de outubro, ou, no caso aqui, o último dia da festa dos tabernáculos. Essa festa era dedicada, preste bem atenção, a louvar a Deus pelas colheitas, tá certo? E a lembrar os dias da peregrinação de Israel no deserto, Levíticos capítulo de número 23, onde nós temos ali as festas, né, que foram instituídas por Deus no capítulo 23. Essa festa, a festa do tabernáculo, ela está do versículo de número 34 ao versículo de número 43. Olha que interessante, deixa eu falar um pouquinho aqui dessa festa. Por quê? Porque ela era uma festa para lembrar aí a dependência que o povo devia ter em Deus, né? Então, ela era conhecida como a festa da colheita e era uma ocasião histórica. Na festa dos tabernáculos, celebrada no dia 15 do 7º mês, os israelitas se ajuntavam em reunião solene no fim da estação da colheita para uma celebração de 8 dias. Esta festa acontecia na terceira ocasião comemorativa do calendário festivo dos hebreus, tá certo? Então, o que acontecia? Eles moravam em tenda e isso tinha um grande significado, ou seja, durante esse período eles habitavam em tenda feitas de ramos de palmeiras, de salgueiro e outras árvores nativas, como lembrança da maneira segundo a qual os israelitas tinham peregrinado no deserto depois do êxodo, habitando em tendas e abrigos temporários. O período festivo era marcado por numerosas ofertas diárias que são registradas aí em Números, capítulo 29, do versículo 12 ao versículo de número 38. Esta festa era uma festa marcada por um período de grande alegria. Olha que interessante a gente fazer essa ligação. Por quê? Porque nós vamos encontrar um povo desmotivado.
nós vamos encontrar um povo entristecido. E eles estão entristecidos em uma data que era uma data em que eles deveriam estar alegre. Era uma data que era para eles estar colhendo e trazendo diante de Deus ali as colheitas para estar movendo diante de Deus em agradecimento. Mas observe que parece que eles estão meio fora desses tempos, né? Parece que eles estão vivendo um tempo que é diferente do tempo de Deus, né? No calendário de Deus, o sentimento que eles deveriam ter era o sentimento de alegria, era o sentimento de gratidão, era o sentimento de trazer em memória aquilo que Deus havia feito por eles enquanto eles estavam dentro de cabanas, ali no deserto. Porém, como eles estão? Então, basta nós entendermos o cenário que eles estão vivenciando, porque eles haviam abandonado, colocado Deus em segundo plano. E agora, se eles estivessem dentro do calendário aí de Deus, dentro da vontade de Deus, dos tempos de Deus, o sentimento que eles teriam ali era o sentimento de alegria, era um sentimento de estar festejando pela colheita, de estar festejando por haver dependido de Deus e de Deus ter suprido todas as tuas necessidades. Era um período de lembrar que Deus não permitiu que eles perecessem no deserto, em que Deus esteve sempre presente com eles, a tal ponto de Deus também habitar em uma tenda feita por mão humana, ou dentro do tabernáculo, que Deus estava no meio deles. Então, esta festa aqui era uma festa aí de muita alegria. Observe, a festa da colheita era uma oportunidade de celebração jubilosa, que no período posterior adotou uma atmosfera de muita alegria, né? Então, aqui era a lembrança, ou eles deveriam trazer a lembrança, a bondade de Deus que demonstrava ali a sua misericórdia e asseverava a sua soberania sobre a criação material e o seu povo, tá certo? A gratidão que eles deveriam ter. Então, John Sistema, em seu livro aí, que ele escreveu sobre as festas dos hebreus, ele diz que essa festa era uma festa de explosão de alegria, em vários sentidos, né? Era uma celebração incomparável, essa festa do tabernáculo. Diz que nenhuma das outras festas exigia tanto sacrifício. As estradas aí eram cheias em Jerusalém aí de cabanas, né, de peregrinos que vinham. Aí deixa eu ler essa informação interessante aqui, que diz que esta festa era a maior festa em Israel, que acontecia de 15 a 22 de Tinze, dentro do calendário aí dos hebreus. Comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto, o cuidado de Deus que havia lhe dispensado ali, né? E a colheita do ano anterior, ou seja, então eles estavam agradecendo pelo ano anterior, pela colheita que Deus havia então lhes concedido, né? Então o povo cumpria aqui os seus votos de ofertas voluntárias e de agradecimento feito durante o ano. Nesta festa era sacrificado, olha só, 70 novilhos, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes, apresentado em ofertas especiais durante 7 dias pelo sacerdote. Olha só, então era uma festa muito significativa aí para os hebreus. Então era uma festa de extrema alegria. Eles habitavam então em cabanas, né, chamada Sukkot, né? O nome dessa festa vem dessas tendas temporárias nas quais Israel viveu durante 40 anos e que vagou pelo deserto. Então Deus ordenou, né, 7 dias habitará em tenda de ramos, né? E cada família então
deveria construir uma cabana que trouxesse à memória o tempo aí em que eles viveram no deserto, usando a flora do deserto. Essas cabanas eram construídas então com ramos, como falamos aqui, tá certo? Eram traçados de modo a fornecer abrigo do sol intenso e do calor do Oriente Médio, como as cabanas ou tenda do povo, né? Então, assim como o tabernáculo era uma habitação desmontável, feita de tábuas e coberta por tecidos de pele de animal, assim também eram essas tendas, né? Então, isso é muito interessante quando nós olhamos a respeito do tempo em que o profeta ele vai profetizar. Por que que o profeta ele profetiza então nesse tempo? Olha que interessante, deixa eu ler algo aqui que nós iremos ver a respeito desta festa, né? Então lembre, observe que eles estão entristecidos, eles estão meio abatidos por causa da construção do templo, que não é glorioso como era nos dias então aí de Salomão. E Deus então desperta o espírito do profeta para profetizar exatamente numa data em que vai mostrar que Deus ele habitava em tenda feito pele de animal, de madeira, né? E Deus habitava dentro dessa tenda, o que vai dar-nos a entender que a preocupação que o povo tinha que estar não era com a preocupação com o externo, com a aparência, mas era com a presença de Deus, porque Deus havia habitado já em tendas no passado. E Deus não estava preocupado em estar habitando dentro daquele novo templo que está sendo edificado. Por mais simples que fosse, o importante era a presença de Deus, o importante era Deus ser adorado ali. Então, o profeta profetiza nesse dia, parece que trazendo essa mensagem e dizendo que quando nós não estamos dentro da vontade de Deus, os nossos sentimentos acabam sendo sentimentos contrários aos desejos de Deus. Por quê? Porque dentro do calendário de Deus, ali o sentimento que devia estar dentro do coração do povo era o sentimento de alegria, era o sentimento de satisfação, de gratidão, de colheita, de lembrar a Deus pelos teus benefícios. Era o momento de dançar, era o momento de cantar. Mas como que o povo está? O povo está triste, o povo está desanimado. E aí o profeta então profetiza, parece que tentando trazer essa mentalidade para que o povo viesse compreender que Deus não estava preocupado e que eles eram peregrinos nesta terra, que Deus iria ser futuramente o construtor de um templo, aonde futuramente esse templo, a glória dele seria maior. Só que o povo não consegue compreender isso. Mas voltamos aqui para falar, para nós termos aqui a compreensão do significado da data em que ele está profetizando. Aí, observe aí, ó. A festa do tabernáculo é uma festa de lembranças. Olha só que interessante. Repetidas vezes lemos em Deuteronômio para não se esquecer o que Deus ele tem feito. Então, a festa do tabernáculo é uma festa de lembrança, lembrar do que Deus fez, lembrar do que Deus operou. Então, olha só, isso é muito interessante, porque nos remete aí a Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 9, versículo 23, capítulo 5, versículo 15, capítulo 6, versículo de número 12. Olha só. Que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos viram. Te lembrará que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, era a festa em que devia trazer à memória
do povo, o que Deus havia feito por eles. Eles não podiam se esquecer. E é bem significativo lembrar que agora eles haviam também saído do cativeiro babilônico. Qual deveria ser o sentimento deles? De gratidão, sentimento de alegria. Por quê? Porque Deus o tirara, do mesmo jeito que Deus os livrara do Egito, da servidão do Egito. Agora também eles estão livres. Eles deveriam estar com sentimento de alegria, não se esquecer de Deus. O que nós vamos aprender então através aqui dessas afirmações? Que Deus quer que sejamos um povo agradecido, um povo alegre, cheio de gratidão a Deus por tudo que ele fez por nós no passado. Então Deus está despertando o povo. Lembra o que Deus fez por vocês no passado e eles estão tristes no presente. Deus então levanta um profeta numa data significativa, e essa data que era o último dia da festa, dia esse de extrema importância. Quando a gente vai ler no Novo Testamento, no capítulo 7 do Evangelho de João, nesse dia da festa, a qual Jesus está presente lá, nós vamos ver Jesus participando da festa do tabernáculo, festa essa que no último dia da festa, diz que era a festa em que o sumo sacerdote saía pelas ruas tortuosas de Jerusalém, com uma bacia de ouro, de prata na sua mão, uma bacia que chamava a atenção, né? Ou poderia ser de ouro, ou poderia ser de prata, mas uma bacia na mão em que ele pegava água ali no tanque de Siló, né? Ou de Siloé, e então ele ia até um lugar onde todos ficavam olhando e derramava aquela água ali, falando, lembrando o povo de que Deus havia providenciado a eles água no deserto, né? É bem significativo isso, porque Jesus, sendo o antítipo, né, do templo, ele vai chegar no último dia da festa. Olha que coisa tremenda, quando então a água é derramada ali, né, diante do povo, e ele vai dizer: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Olha que coisa tremenda isso, né? Isso é fantástico quando nós conseguimos ver aí no passado e aí o cumprimento na pessoa de Jesus. Nós veremos isso, mas nós falaremos aí dessa oportunidade mais detalhada outro dia. Voltemos aqui então para a data que o profeta no capítulo de número 2 está profetizando. O que nós devemos aprender, tá certo? Esta festa era uma festa de gratidão, aonde o sentimento que eles deveriam ter era de alegria pelo que Deus havia feito no passado, né? Então, o que Deus está tentando aí, através do profeta, profetizar nesse dia, era despertar aí a mentalidade do povo e entender que eles, naquela ocasião, naquela data específica, dentro do calendário festivo deles, eles deveriam estar alegres, eles deveriam estar gratos a Deus, eles deveriam estar cantando juntamente com suas famílias, ali dentro de tendas, lembrando ali a provisão, a providência, o cuidado de Deus, né? A festa do tabernáculo ainda também nos ensina uma verdade mais profunda. Eles ficavam 7 dias em tendas que foram construídas com palmeiras, ramos de oliveiras, simples, sem qualquer luxo ou comodidade. E mesmo assim foram advertidos para serem felizes, né? Então, eles deveriam ser gratos, por mais que fosse simples, aonde eles haviam habitado nessas tendas aí feitas, né, por palmeiras, como nós falamos aqui, ramos de oliveira. Eles deveriam, por mais que estavam morando em lugares simples, serem gratos. Será que Deus não estava querendo também trazer um despertamento neles, que eles estão muito preocupados com o templo de Salomão, e agora olhando para aquele templo que era muito simples, parece que Deus está falando para eles: você não acha? Vocês estão preocupados com o que vocês não deveriam se preocupar, porque sou eu que mandei que vocês edificassem, e edificasse desse
jeito, tá certo? Então, eles deveriam entender que o mais importante era a presença de Deus ali, tá certo? A presença de Deus dentro daquele templo. Mas eles estão desanimados, eles estão tristes. E qual é o motivo? Vamos continuar lendo aqui. Veja o versículo de número 2. Diz aí: Fala Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós, olha só, que tendo ficado, viu essa primeira glória, e como vedes agora, né? Então, observe que eles estavam ali, diante de um tempo que era muito simples. E eles estão, então, ouvindo alguns dizer: para quê? Né? Isso é quase nada diante daquilo que nós vivenciamos nos dias de Salomão. A glória que nós vimos. E aí Deus, então, levanta o profeta e diz assim: não é esta como nada em vossos olhos comparada àquela casa. Olha só que coisa interessante. Eles estavam dizendo que era muito simples, comparando. Observe que comparações trazem grandes problemas para a nossa vida, não é verdade? Então toda comparação é muito complicado. E eles estão fazendo isso, eles estão comparando o templo de Salomão com aquele templo aquele que eles receberam materiais, Davi havia deixado coisas preparadas do melhor, Salomão também investiu ali o melhor, mas Deus não estava preocupado com isso. Né? O que Deus ele queria era que o povo entendesse que o mais importante era a presença de Deus. Às vezes nós também não somos assim, meus irmãos. Às vezes nós nos preocupamos tanto com a aparência e nós esquecemos do mais importante. O mais importante é que Deus está conosco, era Deus estar presente, é a presença de Deus em nosso meio. Né? Quando olhamos para os dias aí do profeta Jeremias, quando então as pessoas entravam dentro do templo e viam o templo ali, batiam no peito e glorificavam dizendo o templo do Senhor, e quando Ezequiel profetiza a partir do capítulo de número 10, a glória de Deus está saindo daquele templo. Né? Então nós precisamos entender que o mais importante, né, do que as aparências externas é a presença de Deus. Então, nós precisamos entender o que Deus ele está querendo chamar a atenção aí do povo. Nós vamos ficar no versículo de número 1 e depois nós iremos então entrar um pouco mais detalhado no versículo de número 2. Mas a lição que eu gostaria de deixar, a aplicação que eu gostaria de deixar para nós, primeiro, a respeito dessa data, a importância de entender que é importante nós vivermos na vontade de Deus, de nós entendermos aí os tempos de Deus. Porque quando nós deixamos a vontade de Deus, esse calendário em que nós estabelecemos nossas próprias vontades, parece que fica meio fora da vontade de Deus. E os nossos sentimentos ficam completamente contrários. Aonde é para nós estarmos alegres, nós estamos tristes. Por quê? Porque nós saímos da vontade de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus ele era comprometido com isso. Constantemente nós veremos ele dizer: ainda não chegou meu tempo, ou seja, é a vontade de Deus, né? Então ele andava guiado pela vontade do Pai, ele andava fazendo a vontade do Pai, né? Então tudo que ele fazia baseado no tempo de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Então a mensagem que nos traz esse versículo de número 1, nesse tempo em que ele está profetizando, a lição para nós é: nós devemos nos preocupar com a vontade de Deus. Por quê? Porque quando nós não nos preocupamos em viver o tempo de Deus, a vontade de Deus, os sentimentos que afloram em nossa vida são contrários àquilo que nós deveríamos estar vivendo. Ao invés deles estar vivendo o sentimento ali das colheitas, da alegria, da satisfação, eles estão tristes, eles estão desanimados. Então, que nós possamos andar com sabedoria, olhar aqui para esse texto e entender, meus irmãos, que nós precisamos andar no tempo de Deus, andar na vontade
de Deus. Que o versículo de número 1, essa profecia, olhando para esse tempo, nós possamos nos preocupar com isso, tá certo? O tempo era tempo de festa dentro do calendário, mas eles estão tristes. O tempo era tempo deles estar ali vivendo o sentimento de gratidão, mas eles estão tristes. E por que eles estão tristes? Porque eles estão apegados apenas, né, ao visível, né, ao templo. Eles estão olhando para trás, não para o que Deus fez por eles, não para o que Deus operou, mas eles estão olhando para trás para o templo de Salomão. Eles estão lembrando daquilo que não deveria, eles teriam que lembrar aquilo que traz esperança, mas eles estão lembrando do templo apenas da glória, ao invés de lembrar que nesse tempo eles tinham que trazer à memória o que Deus fez na vida deles, tirando eles do Egito, providenciando, né, cuidando, alimentando eles, né, trazendo então o alimento para a mesa deles, e não é isso que eles estão fazendo. Então eles estão preocupados com o templo, e aí eles deixam de se preocupar com a glória do templo, que é a presença de Deus. Então, que nós possamos olhar para o versículo de número 1 do profeta Ageu e aplicar em nossa vida a importância de nós entendermos o tempo, olhar para trás para coisa que nos edifica, que traz alegria, e não se esquecer do fundamental, que é a presença de Deus, né? É muito bom, nós temos um templo bonito, com aparência, mas o mais importante é a presença de Deus estar ali. E Deus vai chamar a atenção do povo dizendo que ele estava ali. Deus estaria ali com o povo, né? E isso que é o importante. Então, independente de estarmos adorando a Deus em um lugar belo ou dentro de uma choupana, o importante é a presença de Deus estar em nosso meio. É a presença de Deus estar entre nós. E nós não podemos, então, nos fixar apenas nas aparências externas e nos esquecer do principal, que é a presença de Deus. Que nós não venhamos correr esse risco. Nós vamos dar continuidade falando do versículo 2, versículo 3, até o versículo de número 5 no próximo vídeo. Continue, você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.